conversão da carteira de habilitação brasileira na patente de guida italiana. Como penso que muitos de vocês devam saber, ou se talvez não saibam, eu trago essa informação agora. Em janeiro de 2018, entrou em vigor um acordo internacional entre o Brasil e a Itália que cria a possibilidade de conversão da CNH brasileira na patente de guida italiana. Ou seja, a pessoa titular de CNH no Brasil que adquira residência legal na Itália pode solicitar às autoridades italianas a conversão da própria CNH brasileira na patente de guida italiana. Quais são os requisitos para que se possa fazer? Os requisitos são basicamente dois. Se pede que o interessado tenha residência legal na Itália, ou seja, seja inscrito no registro da população residente na Itália, residência legal, e que a habilitação tenha sido emitida no Brasil antes da aquisição da residência legal na Itália. Uma única limitação é que a residência legal na Itália tem que ter sido adquirida há não mais de 4 anos. Ou seja, pessoas que residem na Itália já há mais de 4 anos, quando do pedido de conversão, não podem mais usufruir dessa possibilidade, porque terão que fazer as provas teóricas e práticas de obter a patente de guida na Itália, como qualquer outro italiano que sempre residiu na Itália. Então, assim, os dois requisitos são esses, no caso, residência legal na Itália e carteira de habilitação emitida no Brasil antes da aquisição da residência legal na Itália. E não é requerido, por exemplo, que o interessado seja titular da nacionalidade italiana, ou seja, que já tenha obtido o reconhecimento da cidadania italiana ou a naturalização, o que for. Os únicos requisitos são esses. Não se fala de nacionalidade em matéria de conversão de carteira de habilitação. O requisito é a residência legal no país. Portanto, a pessoa que resida na Itália durante o procedimento de reconhecimento da cidadania italiana vai poder já, desde logo, formalizar o pedido de conversão da própria carteira de habilitação brasileira na patente de guida italiana, ainda quando o procedimento de cidadania está correndo, porque não é requerida a cidadania italiana para esse tipo de procedimento. O que acontece é interessante esse tipo de possibilidade para quem tem a intenção de permanecer morando na Itália após o reconhecimento da cidadania ou em algum outro país da Europa, porque muita gente vem à Itália obter o reconhecimento da cidadania e uma vez que obtém o reconhecimento, retorna ao Brasil. Então, assim, se você obtém a conversão da carteira de habilitação brasileira na italiana e depois retorna ao Brasil, você estaria dirigindo no Brasil com uma carteira estrangeira. Eu não sei que tipo de problema isso poderia ocasionar. Tá? Então, teve gente que me disse, mas eu posso ir no Detran e pedir uma segunda via da CNH. Já vi um caso que isso aconteceu e não sei por que aconteceu, não sei explicar, mas eu não sei se isso seja um procedimento padrão, se é algo que pode acontecer, né, de você chegar no Detran e simplesmente pedir uma segunda via da sua habilitação brasileira, uma vez que a sua habilitação foi convertida na carteira italiana. Porque seria muito simples, vamos supor a pessoa que cometeu infrações na Itália, perdeu pontos na carteira, ou inclusive teve a carteira retirada pelas autoridades italianas, ela simplesmente vai no Brasil e pega uma segunda via. Então acho que seria um pouco fácil demais, não sei se isso é viável, tá? Então, essa possibilidade eu recomendo somente para quem tem a intenção de permanecer morando na Europa, Itália incluída. Né? Porque eu digo Europa? Porque não só a Itália, porque você depois, com a carteira de habilitação italiana, se você for morar, por exemplo, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Áustria ou qualquer outro país da União Europeia, a carteira italiana é válida e pode ser convertida na carteira daquele país também, sem ulteriores formalidades. É um procedimento que você inicia, um procedimento administrativo relativamente simples, e a carteira italiana vai poder ser convertida novamente na carteira do outro país europeu no qual você for morar, tá? Se for morar definitivamente. Se você retornar ao Brasil com a carteira italiana, não sei se funciona essa de simplesmente obter novamente uma segunda via da habilitação brasileira, portanto, a minha recomendação é consulte primeiro o Detran, veja se isso é possível, porque, em teoria, uma vez que você obtém a habilitação italiana e que você retorna ao Brasil definitivamente, você deveria solicitar novamente uma conversão, que não seria bem uma conversão, mas uma desconversão da carteira de habilitação italiana na brasileira, né? Seria, digamos, uma nova conversão que seria uma desconversão para poder dirigir no Brasil sem ser enquadrado como condutor estrangeiro, enfim.
Então essa possibilidade existe, tá? Não é requerida. Muita gente pergunta, mas eu não tenho a nacionalidade italiana ainda. Posso? Pode, o requisito não é a nacionalidade, é só a residência. Tem quem diga, mas eu resido na Itália só há 2 meses. Posso? Pode. Desde que você seja considerado residente legalmente, você pode fazer o pedido no mesmo dia. E depois essa questão, né? Se você tem intenção de ficar morando na Europa ou se você tem intenção de retornar ao Brasil, para não estar dirigindo depois no Brasil com carteira estrangeira. Então, eu recomendo que se verifique essa questão, né? Se é viável a conversão, mesmo se você voltar ao país depois, e qual seria o procedimento para desconversão, caso você volte definitivamente ao Brasil. Tá certo? Então, a possibilidade existe. É possível fazer enquanto se aguarda o reconhecimento da cidadania. Nós prestamos esse serviço também. Só esses detalhes que é preciso que a pessoa fique atenta, né? Se tem intenção de fato de permanecer morando na Europa. Certo? Até o próximo vídeo.